Vamos imaginar um conjunto de regras tão essenciais, tão fundamentais, que elas não podem ser vendidas, não dá para simplesmente abrir mão delas, e elas nunca perdem a validade. É como se fosse um manual de instruções para um escudo pessoal, sabe? Um escudo intransferível que cada cidadão carrega. Hoje, nosso trabalho é justamente montar esse escudo, peça por peça, para entender do que ele é feito e por que ele é tão poderoso. Exato. E essa analogia do escudo é perfeita. O tema é um pilar do direito constitucional, as características dos direitos fundamentais. É um assunto que, para quem estuda para concursos, não é apenas importante, é decisivo. A nossa análise se baseia em um material de estudo bem detalhado e a missão aqui é justamente pegar esses conceitos, que podem parecer abstratos, e transformar em algo concreto, lógico e principalmente fácil de lembrar quando a resposta certa vale a aprovação. Ok, vamos desempacotar isso então. A primeira camada desse escudo, pelo que entendi, é feita de um material com 3 propriedades que parecem travas de segurança. Todas começam com MIN: inalienabilidade, irrenunciabilidade e imprescritibilidade. Vamos começar pela primeira. O que significa, na prática, um direito ser inalienável? Inalienável significa que ele está fora do comércio. Ele não tem um valor patrimonial. Não se pode colocar uma etiqueta de preço na vida, na liberdade ou na dignidade. O material que a gente analisou dá um exemplo clássico e muito visual: a proibição da comercialização de órgãos humanos. Mesmo que uma pessoa quisesse, num ato de desespero, vender um rim, a lei proíbe. O direito à integridade física é inalienável. Não é um bem que pode ser transacionado. Certo, então não se pode vender. Mas aqui já surge uma dúvida. E se a pessoa não quer vender, mas simplesmente desistir de um direito? É aí que entra a irrenunciabilidade? Correto. Mas isso me parece um pouco contraintuitivo. Se eu sou a dona do meu direito, por que não posso abrir mão dele se eu quiser? Essa é a grande questão. E é uma distinção crucial clássica em provas. Uma coisa é você não exercer um direito num momento específico, o que é perfeitamente possível. Outra, bem diferente, é você renunciar a ele em definitivo, como se o arrancasse do seu escudo. A fonte que temos é muito feliz no exemplo do direito de greve. Um trabalhador pode, por vontade própria, decidir não aderir a uma greve. Isso é não exercício. Ok, ele escolheu não usar o direito naquele momento. Exatamente. Agora, imagina que esse mesmo trabalhador, ao ser contratado, assine um contrato com uma cláusula dizendo: eu, fulano de tal, renuncio permanentemente ao meu direito de fazer greve. Essa cláusula é nula, não tem valor jurídico algum, ele não pode dispor desse direito, mesmo que queira. A irrenunciabilidade protege o indivíduo dele mesmo, sabe? Em situações de vulnerabilidade, garantindo que o núcleo da dignidade dele não seja negociado. Entendi a lógica. É uma proteção contra a coação ou desespero. E a terceira trava de segurança? A imprescritibilidade. A ideia de que os direitos não caducam. Isso. No direito, a regra geral é que as pretensões se perdem com o tempo. Se alguém tem uma dívida para receber e não cobra por anos, pode perder o direito de cobrar na justiça. O direito prescreveu. Mas os direitos fundamentais, como regra, são a grande exceção. Eles são como uma ferramenta sempre disponível no seu escudo. O direito de usar um habeas corpus contra uma prisão ilegal, por exemplo, não tem prazo de validade. Pode ser usado a qualquer tempo, pois a liberdade está sempre em jogo. Mas você disse como regra. Então tem exceção, né? Onde está a pegadinha da imprescritibilidade? Tem, claro, e é nelas que as bancas de concurso focam. A própria Constituição estabelece as exceções. O exemplo mais famoso que o material destaca são os créditos trabalhistas. O direito ao salário, às férias, ao 13º, são direitos fundamentais sociais, sem dúvida. No entanto, a Constituição diz que a pretensão para cobrá-los prescreve em 5 anos para o trabalhador urbano e rural, até o limite de 2 anos após o fim do contrato. Portanto, a regra para a prova é: são imprescritíveis, salvo as exceções previstas na própria Constituição. Perfeito. Temos as travas de segurança do material do escudo.
Agora, vamos adicionar a camada que o torna resistente a ataques. É o que as fontes chamam de inviolabilidade. Parece autoexplicativo, mas qual é a consequência mais profunda disso? A consequência vai além no óbvio, não pode ser violado. O interessante da inviolabilidade é que ela cria uma obrigação dupla para o Estado. Primeiro, uma obrigação negativa. O Estado não pode, com seus atos, violar os direitos de um cidadão. Mas, e aqui está o ponto mais profundo, ela também cria uma obrigação positiva. O Estado tem o dever de proteger os direitos do cidadão contra violações de terceiros. Ah, então não é só sobre o Estado não me prender ilegalmente. É também sobre o Estado garantir que outra pessoa não me agrida na rua. Exatamente. Isso transforma cada pessoa não apenas em titular de direitos, mas em parte de um ecossistema de proteção mútua, onde o Estado é o garantidor final. A violação, seja por um agente público ou por um particular, gera automaticamente para a vítima o direito à reparação, seja ela moral ou material. A inviolabilidade é o que dá dentes ao escudo. Faz todo sentido. Mas proteger um direito isoladamente parece pouco eficaz se os outros forem ignorados. Como as diferentes partes desse escudo se conectam? Imagino que não dá para defender a liberdade de expressão de um jornalista sem garantir o direito ao trabalho dele, por exemplo. Excelente ponto. E isso nos leva diretamente a duas características que andam de mãos dadas: a indivisibilidade e a complementariedade. Elas dizem que não se pode tratar os direitos fundamentais como itens de um cardápio, onde se escolhe um e se ignora o outro. A indivisibilidade significa que eles formam um bloco único, um sistema coerente. O exemplo do direito de propriedade é perfeito. Não existe um direito absoluto de é meu e faço o que quero. Ele precisa ser exercido em harmonia com sua função social, com a proteção ao meio ambiente, com o direito à moradia de outros. E a complementariedade seria um desdobramento disso olhando para a história. Sim, exatamente. A doutrina costuma falar em gerações ou dimensões de direitos. Os de primeira, que são as liberdades, os de segunda, os sociais, econômicos e assim por diante. A complementaridade ensina que essas gerações não se substituem, elas se somam. Os direitos sociais, como saúde e educação, não anulam as liberdades individuais. Pelo contrário, eles dão as condições materiais para que essas liberdades possam ser plenamente exercidas. De que adianta ter liberdade de expressão se a pessoa não foi alfabetizada, né? Os direitos se complementam. Entendi. E as fontes também falam em concorrência, que seria a possibilidade de, com um único ato, usar várias partes do escudo ao mesmo tempo. Perfeito. A concorrência ou cumulatividade é a ideia de que vários direitos fundamentais podem incidir sobre a mesma situação. O exemplo do jornalista que o material traz é muito prático. Ao publicar uma matéria investigativa, essa pessoa está exercendo simultaneamente sua liberdade de expressão individual, a liberdade de imprensa como instituição e o direito coletivo à informação da sociedade. São 3 direitos, pelo menos, acionados por um único ato. Ok, o escudo está montado, conectado e é resistente. Mas e se o próprio Estado, que deveria ser o guardião, tentar enfraquecê-lo? Aqui entra uma característica com um nome muito forte: a proibição do retrocesso social. Esse é um princípio fundamental, especialmente para os direitos sociais. Ele funciona como uma catraca, que só gira para frente. Significa que uma vez que o Estado atinge e consolida um determinado nível de proteção social, ele não pode de forma arbitrária simplesmente voltar atrás e suprimir essa conquista. A fonte resume de uma forma popular e direta que ajuda a memorizar: deu, não tira. Essa ideia de deu, não tira soa bem na teoria, mas vamos para a prática. E num cenário de crise econômica profunda, onde o Estado alega que simplesmente não tem mais recursos para bancar um benefício social criado em tempos de bonança, ele fica engessado para sempre ou essa proibição tem limites? Ótima pergunta. Essa é a grande discussão nos tribunais. A proibição do retrocesso não é um cheque em branco, nem uma regra de engessamento absoluto. O que se proíbe é o retrocesso arbitrário e injustificado que aniquile o núcleo essencial de um direito. Numa crise fiscal grave, o Estado pode sim ter que fazer ajustes.
Mas esses ajustes precisam ser muito bem justificados, devem preservar o mínimo existencial e, se possível, serem acompanhados de medidas compensatórias. Não se pode, por exemplo, extinguir o SUS da noite para o dia sob a alegação de crise. Isso seria um retrocesso vedado. Certo. É uma proteção contra o desmonte arbitrário. E para garantir que tudo isso não fique só no papel, no texto da Constituição, temos a última característica desse bloco: a efetividade. Exato. A efetividade é o motor do escudo. Os direitos fundamentais não são meras declarações de boas intenções. Eles exigem uma atuação positiva do Estado para se tornarem realidade na vida das pessoas. Eu me lembro de um caso, no início da carreira, que ilustra isso perfeitamente. Havia uma lei linda no papel, garantindo acesso para cadeirantes em todos os prédios públicos de uma cidade. O direito estava lá, mas na prática, nenhum prédio tinha sido adaptado. O direito existia, mas não era efetivo. Foi necessária uma longa batalha judicial para forçar o poder público a tirar a norma do papel e construir as rampas de verdade. Isso mostra que, sem a efetividade, um direito é só uma frase bonita. Chegamos agora ao que a fonte destaca como uma das características mais importantes para provas, a que pode mudar o jogo: a não taxatividade. A ideia é de que a lista de direitos que está na Constituição é incompleta. Exatamente. E essa ideia é revolucionária. É o que a doutrina chama de cláusula de abertura material. Significa que o rol de direitos previsto no famoso artigo 5º da Constituição é um ponto de partida, não um ponto de chegada. A lista é exemplificativa, é um números apertos, não taxativa, não é um números clausus. O nosso escudo pode ganhar novas camadas de proteção que não estavam originalmente no manual de instruções. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer que a lista de direitos que a gente lê na Constituição é só o começo, uma sugestão. Isso parece ao mesmo tempo incrível e um pouco caótico. Se a lista é aberta, de onde mais podem sair esses direitos, então? É uma pergunta central. O material que a gente analisou aponta 3 fontes principais para esses novos direitos. A primeira, e talvez a mais complexa, são os direitos implícitos. São aqueles que não estão escritos com todas as letras, mas que decorrem logicamente do regime e dos princípios adotados pela Constituição. O exemplo que a fonte dá é a proibição da eutanásia, que não está escrita, mas é extraída por interpretação do direito explícito à vida. Ok, mas essa ideia de direitos implícitos parece a mais perigosa, ou pelo menos a mais subjetiva. Quem decide o que decorre logicamente da Constituição? Isso não abre uma brecha enorme para o ativismo judicial, onde juízes acabam criando direitos que não foram debatidos e votados pelo Congresso? Como as fontes que você analisou abordam essa tensão? Essa é exatamente a tensão no coração do direito constitucional moderno. Não há uma resposta fácil. A teoria dos direitos implícitos exige do intérprete, principalmente do Supremo Tribunal Federal, uma argumentação muito robusta, mostrando como aquele novo direito está ancorado nos valores e princípios já existentes na Constituição, como a dignidade da pessoa humana. Não pode ser uma criação do nada. É uma fonte poderosa, mas também controversa. E por isso mesmo é um tema tão cobrado em provas que exige um raciocínio mais aprofundado. Entendi. É uma fonte que exige cautela. Quais são as outras duas? Para o nosso ordenamento, expandindo o catálogo. E a terceira fonte, mais simples, são os direitos esparsos. É um lembrete de que os direitos fundamentais não estão só no artigo 5º. Eles estão espalhados por todo o texto da Constituição, no capítulo da ordem social, da nacionalidade, dos direitos políticos, etc. E as fontes fazem uma distinção de nomenclatura aqui, que parece ser um detalhe importante, entre direitos humanos e direitos fundamentais. Sim, é uma distinção de plano, de localização. Direitos humanos é o termo universal usado para os direitos previstos em documentos e tratados internacionais que valem para a humanidade. Quando um país como o Brasil positiva esses direitos em sua Constituição, trazendo-os para o seu ordenamento jurídico interno, eles passam a ser chamados de direitos fundamentais. O conteúdo pode ser o mesmo, como o direito à vida, mas o primeiro está no plano internacional e o segundo no plano doméstico, pronto para ser aplicado pelos juízes daqui. Então, depois de toda essa montagem,
O que temos é um escudo em constante evolução. Suas partes são inseparáveis, ele é impenetrável, não pode ser vendido ou abandonado, não tem prazo de validade e, o mais incrível, sua lista de proteções está sempre aberta a novas camadas. É um sistema de defesa realmente poderoso para o cidadão. Sem dúvida. Compreender essas características é o alicerce, entender a estrutura e o material desse escudo. Mas, naturalmente, a construção desse escudo nos leva a uma próxima pergunta, que é igualmente decisiva para a aplicação de tudo isso no mundo real. E qual seria? Nós detalhamos exaustivamente o que é e como funciona esse escudo, mas ainda não discutimos uma questão prévia e fundamental. Quem pode empunhá-lo? Quem são os titulares desses direitos? A proteção é só para brasileiros natos e um turista de passagem pelo país. E uma empresa, um CNPJ, pode ser dona de um escudo desses e ter direitos fundamentais? A definição dos titulares é a próxima peça crucial desse quebra-cabeça. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.